Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um quadro aqui do nosso canal, o Espiritualize, a mais um vídeo especial, o nosso vídeo de sexta-feira intitulado Evangelho no Lar. Evangelho no Lar porque nós vamos conversar sobre alguma passagem de Jesus, sobre alguma mensagem de Jesus, dentro de uma perspectiva espírita. Mas, é claro, também dialogando e tentando falar sobre aquilo que é universal, que é a moral cristã. Porque Jesus deixou uma moral que serve para todas as religiões. Portanto, se você é católico, se você é evangélico, se você é ateu, enfim, se você é agnóstico, não tem problema. Nós queremos fazer uma reflexão aberta sobre os ensinos de Jesus, sem ter uma lavagem cerebral, sem fazer você se tornar espírita ou cristão ou deixar a sua não crença. Não é essa a nossa intenção. Nossa intenção é fazer uma conversa olho no olho, uma conversa reflexiva, respeitosa e muito séria. Então, antes de a gente começar de fato esse nosso quadro aqui, a gente vai fazer uma prece. Uma prece porque nós queremos conversar com Deus. E queremos que Deus e também o nosso guia e modelo que Ele nos deixou aqui, que é Jesus, possa também estar junto com a gente e confortando os nossos corações nesses dias tão tristes, tão difíceis. E então, meus caros, eu vou começar com aquela oração que eu tenho certeza que você conhece. Aquela oração que Jesus nos ensinou e que tem tanta coisa profunda nessas palavras. Ele disse assim para nós: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Pois é, meus caros, esta oração diz muita coisa. Assim como o que nós vamos falar aqui, o tema que nós vamos falar hoje, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? O Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra do conjunto dos 5 livros que compõem a base da doutrina espírita, do espiritismo. Eu, como sou espírita, vou falar de espiritismo, tá, gente? Então, não se importem, mas eu vou falar de espiritismo também. E esse capítulo, é o maior capítulo desse livro, tá? São 28 capítulos. E esse é o capítulo mais longo dessa organização aqui. E interessante, porque parece que nós vemos um momento que o sofrimento está cada vez maior, né? Cada vez mais a gente vê a ignorância, a gente tem visto a maldade e a gente tem visto um mundo em que a gente tem sofrido muito. E eu quero começar então lendo umas citações aqui que o Allan Kardec colocou, tiradas do Evangelho mesmo, lá da Bíblia. A primeira citação ele coloca assim: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 5, 4, 6 e 10. E ainda diz assim, Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois serás saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Em Lucas 6, 24 e 25, Jesus diz o seguinte: Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar.
Pois é, meus caros. Vamos começar por essa última citação aqui, né? Parece que Jesus, né, foi um pouco duro demais, né? Oh, né? Quer dizer, colocando assim, né, que quem está rindo agora vai chorar amanhã, né? Quem tem consolação e está bem vai, né, sofrer a fome, etc. Na verdade, isso aqui ele está mostrando uma coisa muito importante. O sofrimento faz parte de um processo de crescimento espiritual. O sofrimento, ele é fruto, em boa parte, dos nossos próprios erros. Nós geramos os problemas, nós geramos os conflitos, nós geramos os sofrimentos. Pelas nossas, né, faltas, então a gente acaba tendo que resgatar, né, tendo que aprender, né, como se diz, da escola da vida, a gente aprende com os nossos erros. Ou deveríamos estar aprendendo com eles. Meus caros, a gente precisa entender duas coisas. Os sofrimentos que estamos vivendo, eles existem por um motivo, por conta, né, exatamente dos nossos erros. E para que a gente possa aprender com eles. A gente pode aprender sem sofrimento? Podemos. Há dois caminhos, o caminho da dor e o caminho do amor. Geralmente nós estamos escolhendo o caminho da dor. O caminho do amor é mais fácil. Talvez sim e talvez não. Porque não é fácil se silenciar quando alguém nos calunia. É o caminho do amor. Eu me silenciar, fazer uma oração por aquele que eu não gosto. Mas será que é fácil fazer isto? Será que é fácil renunciar a algumas coisas? É o caminho do amor. O caminho da dor, ele é um pouco mais fácil. Tem até, o próprio Cristo fala, da porta larga e da porta estreita. A gente escolhe o caminho da porta larga, porque a porta larga a gente passa por ela. Mas por trás dessa porta larga, o que tem nela é muito também sofrimento. Por quê? Porque a gente acaba cometendo erros que geram consequências. É claro, meus caros, que parece ser uma antítese, uma coisa absurda, porque bem-aventurados são felizes. Felizes os que sofrem. Sim, felizes os que sabem sofrer e sabem por que sofrem. E felizes são aqueles que sabem que o sofrimento ele tem data para acabar. E ele só acaba quando a gente aprende com ele. Quando a gente modifica, o sofrimento vem para nos transformar, para que a gente possa enxergar as coisas de um outro ângulo. Então a gente aprende com os erros. Portanto, a perfeição se dá quando a gente começa a entender os nossos erros, a refletir sobre eles e, acima de tudo, quando a gente muda a nossa postura. Muitas vezes a gente quer o sonho impossível de alguma coisa que a gente acha que vai ser, né, a nossa felicidade. E às vezes a gente não tem aquilo. Mas aquilo não nos levará à felicidade. Porque Deus sabe, de fato, o que é bom para nós. Como diz Jesus lá na oração do Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pedir que seja feita a vontade de Deus é renunciar às vontades nossas que podem ser que de repente no nosso contexto seja muito bom. Ah, eu gostaria de ter dinheiro porque daí eu pagaria as minhas contas, eu estaria muito bem, muito bem. Mas será que eu entenderia hoje com mais tranquilidade e, enfim, saberia o valor do dinheiro se hoje eu tivesse muito dinheiro? E quem sabe até com muito dinheiro na mão é vendaval, eu começo a me perder e a fazer todo tipo de coisa que pode me levar para qualquer coisa do excesso, as consequências de um excesso, as consequências de uma vida sem regras, que daí leva à doença do corpo físico, e que de repente esse sofrimento do corpo físico
faz com que a gente comece a perceber as coisas que não percebíamos antes. Então, meus caros, bem-aventurados os aflitos, significa que são felizes aqueles que entendem que o sofrimento é uma opção e que um dia seremos felizes sem a necessidade dele. O que importa é que a gente se dê conta de que estamos aqui e não é por acaso. Que num momento como esse, momento agora atual, que a gente pode fazer muita coisa. Não adianta a gente só chorar e reclamar para o alto dos problemas que nós temos vivido. É preciso que a gente faça alguma coisa. Muitas vezes a gente se sente impotente. Mas quem sabe a gente possa todo dia fazer as nossas preces para que a gente possa ter força para suportar o que temos que suportar. Quem sabe se todos nós começássemos a fazer mais preces, nós teríamos uma energia melhor e essa energia melhor nos dê força para, com a nossa indignação para aquilo que não está certo, transformarmos o nosso país, que é o nosso mundo. Você quer fazer uma grande revolução? Então a primeira grande revolução é transformar os nossos valores internos, para que um dia esses valores não fiquem somente nos nossos corações, que eles possam ser transferidos, ser sentidos por todos que estão à nossa volta. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo na luta contra o sofrimento é mudar os nossos pensamentos, é mudar o rumo de nossa vida, é deixar de fazer as mesmas coisas. Porque quem faz sempre a mesma coisa não pode se queixar que tem sempre o mesmo resultado. E nesse momento, o mais importante de tudo é entender que o que nós estamos vivendo é fruto também da nossa dissídia. Nós somos responsáveis, sim, pelo que nós vivemos. E cabe a nós, unicamente a nós, fazer com que a gente consiga superar este momento. Meus caros, vamos ser mais reflexivos, vamos nos analisar mais, vamos ser mais tolerantes e vamos plantar a esperança, porque uma vida sem esperança é uma vida que nasce morta. Nós temos que ter a esperança de que vamos superar os nossos sofrimentos. Nós temos que ter fé. E fé não é só um sentimento cego, é um sentimento lógico. Porque se Deus é bom, se Deus tem essa grandeza toda, porque Ele faria os seus filhos que Ele ama serem eternos sofredores? E quem sabe, se nós tivéssemos um pouquinho mais de percepção da nossa realidade, entendermos que o que nós estamos passando hoje é uma pequena fração de tempo, o que é a nossa vida na fração da eternidade. Que a gente possa entender que o sofrimento é a lição do aluno que não entendeu ela e que ele precisa refazer o caminho para, entendendo o caminho, entendendo a si próprio, transformar-se e transformar o mundo a qual ele faz parte. Possamos então refletir essas palavras que Jesus nos passa, essa mensagem que o nosso guia e modelo nos passa diariamente. Que possamos sair daqui melhores do que quando voltamos à carne, na visão de quem acredita na reencarnação. Mas se você não acredita na reencarnação, não tem problema nenhum. Mas se você quiser ser melhor que ontem mesmo, o caminho está aqui. Porque a moral de Jesus, os ensinos morais de Jesus, são para todos e ela não pode ser uma posse exclusiva desta ou daquela religião. Que a gente possa refletir essas palavras, que a gente possa ter um momento de levar um conforto
para aqueles que hoje sofrem. E encerrando nossa conversa, nossa reflexão de hoje, nesse quadro aqui, o Evangelho no Lar, vamos então novamente fechar os nossos olhos e vamos dizer: Deus Pai, Pai de infinita bondade, de justiça, de amor, que possamos ter a sobriedade neste momento para distinguir aquilo tudo que acontece na nossa frente. Que a gente possa sempre ter uma palavra de consolo, de carinho, de afeto a todos aqueles que nos rodeiam. Que possamos ser emissários da paz, para que a gente possa diluir o sentimento de ódio, para que a gente possa se transformar em seres da regeneração planetária. Que assim possa ser.